Unidos pelos patrocinadores. Neste vídeo você vai conhecer ou relembrar casos de times brasileiros que tiveram nas camisas os mesmos patrocinadores de clubes do exterior nas mesmas épocas. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alão, nosso novo canal para falar de futebol muito além da mídia esportiva. E o vídeo de hoje nasceu de uma live lá do blog do Alan Simon. A gente estava falando sobre patrocínios de clubes brasileiros, patrocínios que eram também de clubes estrangeiros nas mesmas épocas, e aí veio a ideia para esse vídeo. Então participe sempre das nossas lives por lá também, quem sabe a sua ideia, quem sabe você não participe da construção de uma pauta, né? E no vídeo de hoje, então, a gente vai trazer casos de times brasileiros que compartilharam marcas, patrocinadores nas mesmas épocas com clubes da Europa ou até mesmo aqui da América do Sul. E o primeiro caso que a gente vai relembrar no vídeo de hoje é do Palmeiras, mas não daquela patrocinadora, não ainda, nesse vídeo ainda vai ter, não daquela patrocinadora que marcou muito o clube nos anos 90, não. A primeira marca que a gente vai lembrar é a Pirelli. A empresa de pneus, que é muito conhecida hoje também pela Fórmula 1, esteve na camisa do Palmeiras entre 2001 e 2007, quando foi substituída pela Fiat. E nesse período de 2001 a 2007, ela esteve presente também o tempo todo, e até muito mais tempo que isso, antes e depois, na camisa da Internazionale, a Inter de Milão. Essa história era tão intensa que lá em 2001 eu ouvia rumores por aqui, eu tinha 10 anos de idade e ouvi esses rumores, de que a Pirelli, ao chegar ao Palmeiras, tentaria facilitar o empréstimo do Ronaldo Fenômeno, que estava na Inter de Milão na época, para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que teria sua segunda edição na Espanha. Essa edição foi cancelada, não teve nada daquilo, o Ronaldo estava muito machucado também naquela época, se recuperou para jogar a Copa do Mundo em 2002, e o Palmeiras não disputou aquela edição. O Verdão continuou com a Pirelli na camisa até o fim de 2007, na Internazionale ficou um tempinho a mais também, mas durante muito tempo, portanto, Palmeiras e Inter de Milão foram unidos pelos patrocinadores. E esse não era o primeiro e também não foi o último caso em que o Palmeiras teve a mesma marca na camisa de algum clube que estava fazendo sucesso na Europa. Em 2009, o Verdão estampava a marca da Samsung, justamente no mesmo ano que o Chelsea, que usou durante bastante tempo, né, a Samsung. Mas não bastasse isso, ainda por cima o combo era completo, afinal de contas, o Palmeiras também usava camisas da Adidas, assim como o time de Londres. E a Samsung não apareceu só no Palmeiras e no Chelsea ao mesmo tempo não. Um pouquinho antes, entre 2005 e 2006, a Samsung era patrocinadora do Corinthians, quando ela já estava começando a patrocinar o Chelsea, substituindo a Emirates na camisa do clube de Londres. Então, durante um tempo, o Corinthians também compartilhou patrocinador com o Chelsea. E aí uma coincidência interessante, porque afinal de contas nós tivemos aí duas finais de mundiais futuros, né? O Corinthians venceria o Chelsea em 2012, mas não mais com a Samsung na camisa do Corinthians, e o Palmeiras muito tempo depois perderia para o Chelsea a final do Mundial de 2021, já em 2022, mas enfim, casos aí que a gente teve o reencontro dessas equipes que já foram um dia unidas pelos patrocinadores. Agora sim, falando de Palmeiras com a marca mais histórica que já patrocinou o time até hoje, acho que ganha até da Crefisa em termos de marcar realmente a camisa, embora a era da Crefisa já seja mais vitoriosa, a Parmalat, né? E a Parmalat a gente não vai ter um caso só para mostrar não. A Parmalat tinha tantos times patrocinados ao mesmo tempo que rolava até um campeonato amistoso que unia todos eles. A Parmalat era dona do Parma, na Itália. Aqui no Brasil ela era patrocinadora também do Juventude. Chegou a comprar o Paulista de Jundiaí, transformando ele em ET Jundiaí. E lá fora a gente teve os casos do Benfica, do Parma, que era o time deles, o Peñarol, o Audax italiano, e todos eles se enfrentavam nesse torneio que o Palmeiras nunca ganhou, hein? O máximo que o Verdão conseguiu foi ser vice-campeão da Copa Parmalat. Voltando para o Corinthians, se eu falei que o Palmeiras e o Chelsea tiveram na camisa Samsung e Adidas na mesma época, você olhava para elas, eram os mesmos patrocinadores 100%, isso aconteceu também com o Corinthians e o Boca Juniors entre 2003 e 2004. Nessa época, o timão era patrocinado pela Pepsi, bem como o time de Buenos Aires. O Boca Juniors, os chineses, também usavam a Nike na camisa. A Nike era a fornecedora de material esportivo do Corinthians. Não chegaram a se enfrentar na Libertadores, mesmo porque naquela época quem adorava aparecer no caminho do Corinthians era o rival do Boca, né, o River Plate. Mas ficou pra história, tanto que acaba tendo uma ligação, vamos dizer assim, porque o Carlitos Tevez foi contratado pela MSI para o Corinthians,
mas não chegou a jogar, né? O Corinthians já ficou sem a marca da Pepsi na camisa, depois viria a ter a Samsung, que eu já citei nesse vídeo, mas se tivesse continuado com a Pepsi, o Tevez teria trocado apenas as cores e o distintivo, teria continuado com Nike e Pepsi como ele estava lá no Boca Juniors até 2004. E o Flamengo, hein? O Flamengo já chegou a compartilhar também com um time sul-americano, e foi o River Plate. Entre 2007 e 2008, o clube argentino usou a Petrobras na camisa. E você sabe que a estatal brasileira do petróleo, durante muitos anos, foi patrocinadora do Flamengo, né? Desde os anos 80 até justamente praticamente o começo de 2009, o fim de 2008, estampando na maioria das vezes a marca Lubrax. No River Plate foi usada a marca Petrobras, que apareceu também em outros clubes do futebol sul-americano naquela época. Mas a gente pega aqui o caso do Flamengo e do River Plate, porque é mais um momento que a gente vai ter um reencontro futuro entre essas duas equipes, que seriam as finalistas da Libertadores de 2019, vencida pelo Flamengo. Ainda no futebol do Rio de Janeiro, o Fluminense, em 95, estampou a marca da Hyundai, que ainda não era tão conhecida assim no Brasil como ela é hoje. Não vendia tantos carros, não era um player no mercado automobilístico nacional, mas que estava começando, junto com as importações, junto com as novas marcas. A gente estava saindo daquela história de só ter 4, né? GM, Volkswagen, Fiat e Ford. Então ela estava começando a fazer o seu marketing aqui no Brasil também, e ela patrocinou o Fluminense, inclusive naquela final do Campeonato Carioca, em que o Renato Gaúcho faz um gol de barriga e leva o título para o Flusão. Naquela época, a Hyundai era patrocinadora do Hamburgo da Alemanha, que compartilhou então o patrocínio com o Fluminense durante o ano de 95. Bom, a Hyundai continuou patrocinando o Hamburgo nos anos seguintes. Mesmo que não estivesse mais na camisa do Fluminense aqui no Brasil, um outro clube apareceu mais tarde para ficar unido ao clube alemão. Era o Bahia, que trocou a Renner pela Hyundai e usou também a marca famosa de carros lá da Coreia do Sul em sua camisa no fim dos anos 90. Eu já citei o Boca Juniors uma vez aqui no vídeo e agora ele está de volta, para falar que em 2009 o clube argentino foi patrocinado pela LG, justamente no último ano de contrato fixo com o São Paulo aqui no Brasil. A LG é muito marcante no tricolor paulista, né? Praticamente todas as grandes conquistas dos anos 2000, lá esteve a LG patrocinando o São Paulo, Libertadores, Mundial, os 3 campeonatos brasileiros em sequência, tudo com a marca da LG na camisa, e em 2009 o Boca Juniors também usou a empresa de eletroeletrônicos. A LG voltaria depois a patrocinar o São Paulo de forma pontual, inclusive na final do Paulistão de 2021, com o título do São Paulo, diga-se de passagem, né? Mas a gente pode deixar marcado para a história que em 2009 São Paulo e Boca Juniors usaram os mesmos patrocinadores. E não tinha sido a primeira vez não, hein? Em 1997, o São Paulo fechou o patrocínio da Bombril. Só que a Bombril naquela época não era uma empresa Bombril. Ela pertencia à Tirio, que era uma multinacional italiana, e a Tirio estava estampada na camisa da Lazio. Você sabia que até o Coritiba já compartilhou o patrocínio com um time forte aqui da América do Sul? Foi nos anos 90, mais precisamente em 1995, quando o Coxa subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro e usava na camisa a marca Sanyo, que era muito forte, tinha muita gente que aqui no Brasil também tinha micro-ondas e vários outros aparelhos da Sanyo, que patrocinava também o River Plate. Pois é, River Plate e Coritiba usaram Sanyo em 1995 em suas camisas e entraram para a história e também para a nossa coleção aqui do vídeo. Em 2004, o Cruzeiro passou a estampar a Siemens, que fabricava celulares, era muito forte aqui no Brasil. O meu primeiro celular foi da Siemens, para vocês terem uma ideia, e a Siemens Mobile aparecia na camisa da Raposa. Desde 2002, a Siemens também era patrocinadora do Real Madrid, e durante os anos de 2004 e 2005, os dois clubes estamparam a mesma marca em suas camisas. Sabe por que eu estou usando a camisa do Manchester City de 1997? Porque ele é patrocinado pela empresa Brother, muito conhecida por vários tipos de máquinas, mas aqui no Brasil especialmente pela fabricação de impressoras. A Brother estampou a camisa do Manchester City por muitos anos, numa época que o City não era tão conhecido e nem tão forte. Aqui no Brasil, dificilmente alguém saberia dizer quem era o Manchester City, a não ser que fosse muito fanático já pelo futebol inglês. Mas aqui no Brasil, em 1996, a Brother patrocinou um outro clube nosso, que foi o Guarani de Campinas. O clube de Campinas, durante um tempinho ali entre 96 e 97, teve o mesmo patrocinador que o Manchester City. Gostou desse vídeo? Ele não se encerra por aqui não, tá? Se você lembra outros casos de times brasileiros que tiveram as mesmas marcas nas camisas que clubes estrangeiros na mesma época, manda nos comentários porque a gente pode fazer parte 2. As nossas listas aqui no Estúdio Alan são assim, elas não são fechadas e sempre podem ter uma continuação. Se inscreve no canal, deixa o seu like, esse é o Estúdio Alan, o seu novo canal de futebol muito além da mídia esportiva. Valeu!